Zoom, gravando. Olá, esse é o Icatepsicast. Nós estamos no 14º episódio e hoje dando início à segunda temporada do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga e também faz parte da minha equipe há alguns anos. É a Caroline Ambrosio. Carol, bem-vinda! Obrigada, Camila. Prazer enorme. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui nessa manhã chuvosa. Sim. Deixou a bebê em casa, mas tenho certeza que você vai agregar muito com o nosso podcast, trazendo um pouco da sua história e também do assunto central hoje, que é burnout. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas gostaria que você mesma se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória. Então, eu gosto muito de perguntar sobre como as pessoas escolheram psicologia. Uhum. Então, você pode começar por aí. Legal. Bom, Cá, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve um episódio de depressão maior. Que foi bem marcante na nossa vida familiar ali, e ela foi fazer psicoterapia. E eu acompanhava, assim, então ela tinha um caderno e todo dia de manhã ela escrevia um pouco naquele caderno, e aí a gente foi conversando sobre esse processo. Ela foi trazendo para mim, contando como aquilo tinha trazido clareza para ela, e foi a primeira vez que eu falei, nossa, isso é interessante, eu faria isso da minha vida. E aí, dali para frente, a minha relação com psicologia só foi crescendo, essa paixão, essa vontade. E termina no ensino médio, eu decidi que eu ia cursar psicologia, né? Não entrei logo de cara na faculdade, eu fiquei 2 anos fazendo cursinho e passei na Unesp, em Assis. Ah, que legal. Fui para lá, foi uma mudança radical, né? Passei 5 anos lá, onde eu tive a oportunidade de ter contato com diferentes áreas, enfim, aquele contato que a gente tem da graduação, né? E contato com pesquisa também. E quando eu estava no fim da graduação, eu tinha uma pesquisa junto à FAPESP sobre adoção. E era um tema que na época estava me chamando muita atenção. E eu falei, bom, como eu posso continuar estudando nesse tema que está me chamando a atenção? E aí tinha uma pós sobre saúde da mulher na Unicamp. Eu prestei essa pós e fui fazer uma pós lato sensu, então eu trabalhava e estudava, né, ali no Hospital da Mulher da Unicamp. E aí eu cheguei para falar sobre adoção, porque tinha uma frente de fertilização muito grande ali. Tá. Só que quando eu cheguei, a relação da psicologia com essa frente de fertilização tinha se rompido, então eu tive que me reinventar ali. Entendi. E aí eu fiz o meu TCC referente à infertilidade, à endometriose, que é uma das maiores causas de infertilidade, né? Sim. Então, esse atendimento de mulheres ali realmente foi um diferencial para mim. E nessa época, por que você se interessava por esses assuntos? Me interessava, Cá, porque durante essa pesquisa com adoção, na graduação, eu achava muito interessante que a maioria das mulheres iam buscar adoção por causa da infertilidade. Entendi. E que aquilo trazia uma angústia muito grande inicial. Eu acompanhava as pessoas que estavam em processo de adoção na minha pesquisa. Ah, E tá. após a aceitação desse processo de adoção, isso era muito diferente, né? Mas até ali elas relatavam uma angústia muito grande pela infertilidade. Então, foi a temática que me levou a me interessar por essa pós. Que legal. Mas eu tô achando bem curioso, né? Porque aí depois a sua carreira ela toma um rumo diferente, porque você vai Exato. para a empresa, né? Como é que foi chegar na empresa, nas Exato. empresas, né? Eu costumo dizer que quando eu estava na graduação eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha muita clareza do que eu queria. Acho que a maioria dos estudantes pensam assim, né? Exato. E aí, uma das frentes que eu flertei ali durante a graduação foi a psicologia organizacional. A Unesp tem uma empresa júnior, né, que é a Humanos, que foi um prazer enorme participar e me deu um primeiro contato com a psicologia organizacional. Enquanto eu termino essa pós da Unicamp, eu ainda fico naquela, também é uma área que me interessa. E aí eu decidi que eu ia procurar um trabalho nessa área e entro pela primeira vez em uma empresa em 2013, que foi o ano que eu encerrei a pós na Unicamp, né? Tá.
E aí, dali eu entrei numa concessionária de transporte urbano, foi meu primeiro contato com RH, onde eu tinha uma gestão que me deixava experimentar muito, e isso fez toda a diferença na minha Uhum. vida profissional ali. Dali eu fui para a Volkswagen, depois para a Whirlpool, por último trabalhei na Coteminas, quando eu tive um burnout na pandemia. Ah, E foi um divisor de águas para mim, foi uma mudança muito grande, né? tá. Já que você entrou aí nesse assunto, vamos Sim. parar aqui. Porque quando a gente fala de burnout, nós estamos falando do que está um assunto muito aquecido no momento, né? Sim. Então, gostaria que você explicasse detalhadamente o que que é um burnout. E aí Uhum. depois fala um pouquinho de como foi esse processo com você. Como é que foram os sintomas, os primeiros sintomas, na verdade, que você sentiu para identificar que era um burnout? Porque é, desde sempre, nós, principalmente que estudamos saúde mental no trabalho, Uhum. a gente estuda sobre burnout, sobre outras doenças ocupacionais. é, mas o burnout hoje ele é reconhecido pela classificação internacional de doenças, né? Então, Exato. muita coisa mudou desde que você e eu nos formamos. Então, é interessante você falar, então, para quem está assistindo, o que que é o burnout e, de forma prática, como aconteceu com você. Legal, Ká. Acho muito importante essa pauta, porque na verdade até eu mesma só identifiquei que eu tive um burnout depois que ele já estava muito instalado num período considerável, digamos assim, Tá. né? Começou, eu fui me desenvolvendo profissionalmente ali, sempre crescendo. Então, quando ele se instala mesmo, eu já era uma coordenadora dentro de RH. Hum. Trabalhava numa equipe que me dava muito espaço, que eu podia testar muita coisa. Eu trabalhava com um time de tecnologia, que também era uma coisa que estava super em alta. E aí eu comecei a sentir um vazio. A gente estava naquela coisa da pandemia, trabalhando em casa. Aí eu sentia que eu tinha que estar forte para as Hum. pessoas, porque eu era o RH da empresa. O RH tem que estar forte, né? E aí eu me peguei muitas vezes sorrindo forçado, sentindo uma angústia quando eu ia entrar numa reunião. Aí o pessoal começou a voltar pro trabalho presencial e eu me sentia mal de saber que eu ia ter que me deslocar. E era aquela coisa, é pandemia, você tá desconfortável porque você ficou muito tempo em É. casa. Aham. Então eu fui me convencendo de que aquilo ia passar. Sim. E de repente eu percebi que meu sorriso estava forçado, que eu até então gostava de estar com pessoas, de conversar, de repente eu queria ficar quietinha. Hum. Eu tava daquele jeito assim que eu dava tudo pra alguém passar e nem notar que eu tava ali. Uhum. E o burnout é isso, é o esgotamento, Sim. né, cara? Eu acho que essa palavra tem que ficar muito associada ao burnout. Tá. Por Esgotamento. esgotamento profissional. Uhum. Então, eu comecei a perceber que eu não tinha hora para parar de trabalhar, porque eu sempre achava que eu não tinha trabalhado o suficiente. Então, eu começava antes das pessoas e terminava depois. Teve vezes na época que eu namorava que hoje meu esposo, mas meu namorado estava sentado na cama e eu falava assim: peraí, deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Eu olhava no relógio 9 horas da noite na sexta-feira e eu não tinha parado desde as 7, das 8. Uhum. Então, essa sensação de nunca é suficiente, de você não tá entregando o suficiente, Aham. você não sabe fazer as coisas, de repente E parece isso, que você desaprendeu. sim, mas isso sem alguém te cobrar. Eu tinha uma cobrança, mas uma cobrança normal ali Aham. pra área, com a minha gestão, a relação era Tá. boa, era uma autocobrança principalmente. Aham. Ninguém dizia, não, isso que você está fazendo não é bom, não é Aham. suficiente. Era uma autocobrança realmente. E aquilo foi me deteriorando, digamos assim, Uhum. né? Como se de repente eu perdesse a minha autoestima. E chegou um dia que foi muito marcante para mim, que eu sentei na frente do computador para fazer uma planilha, que era uma coisa que eu fazia todos os dias. Eu olhava pro computador, parecia que o computador olhava para mim Aham. e não saía nada. Era E como se você tivesse esquecido. exato. Como se de repente eu não soubesse fazer aquilo, eu nunca tinha feito. Eu estava me sentindo angustiada como se eu tivesse feito algo que era novo e não era, era a minha rotina. Uhum. E aí eu lembro que
eu só chorei. Eu sentei, chorei e eu liguei pra minha chefe e falei, eu não consigo fazer. E a minha chefe era uma pessoa muito acolhedora, ela falou, calma, deixa isso de lado, depois a gente faz. Então, assim, eu acho importante pontuar também que às vezes o ambiente não é tão adoecedor. Mesmo assim, você adoece por essa autocobrança, Uhum. né? Isso é importantíssimo da gente deixar bem frisado, né? Que assim, Sim, não existia uma pressão, uma cobrança, era mais uma questão interna, sim, né? De algo que estava ali te incomodando, uma sensação de menos-valia, sim, é, um espaço que ficava, né, entre o fazer e o não precisar fazer. sim. E o quanto isso. Quanto tempo durou esses sintomas, assim, até você se dar conta, até você falar para sua chefe, e aí sua chefe, ela te, te deu uma orientação? Existiu da parte dela essa, essa atenção, assim, dizer, Carol, pode descansar, Carol, acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Ou então, como foi esse período que você se dá conta de que não estava acontecendo, conforme o natural da sua vida? Sim. Cá, acho importante pontuar uma questão que é quando a gente fala de não existir uma cobrança no ambiente, mas existe uma cobrança social, da estrutura do trabalho Sim. também, né? Aham. E hoje eu observo que isso é muito uma relação do brasileiro com o Isso. trabalho. Aham. Então, assim, tem muito da nossa cultura Uhum. de você tem que agradecer porque você está empregado, É. né? Que, Aham. nossa, não se esqueça de agradecer. Uhum. E nem sempre é isso, né? Então tem sim uma cobrança nessa estrutura social. Uhum. Agora, falando do burnout em si, da minha experiência, eu tinha uma gestão psicóloga também, então isso facilitou, né? Uhum. Que foi compreensiva, mas realmente não tinha condições de falar, para, descansa, vai tirar umas férias, tira alguns dias para você, porque tinha muita coisa acontecendo, né? A gente estava no meio Tá. de uma pandemia Aham. e todo dia mudava as diretrizes do RH, né? Uhum. Então, realmente não tinha condições de parar. Tá. E eu digo que eu fui literalmente definhando. É. Definhando, em todos os sentidos. Autoestima, entrega, parece que eu não. Hoje eu sei que eu não entregava o meu potencial, Uhum. mas eu estava fazendo o meu máximo. Eu sabia que eu Uhum. estava fazendo o meu máximo. Volto para psicoterapia, vou fazer um acompanhamento médico com um nutrólogo para entender como estavam minhas vitaminas, meus Uhum. hormônios, e entender Uhum. também como estava essa frente. E começo a equilibrar as coisas. Então, parte hormonal, vitaminas, com suplementação, tá tudo bem. Tá. E aí a psicoterapia vai entrando nesse. Por que que você tá assim? O que que tá acontecendo? E nesse processo eu comecei a perceber que eu tava me distanciando do meu propósito. E essa virada de chave fez toda a diferença. Uhum. De você estar distante do seu propósito. É por isso que tá faltando alguma coisa. Sim. E aí eu comecei a perceber que eu ia ter que me mexer. Eu Uhum. sempre pensei que eu não queria passar o resto da minha vida no RH, porque eu queria ser mãe, porque eu queria participar da vida dos meus futuros filhos, Aham. e que sair às 6 da manhã e voltar depois das 7 da noite não condizia com isso. Uhum. Então, eu sabia disso, mas eu não. Em algum momento vai acontecer, digamos assim. Aham. E aí, nesse processo, eu percebi que eu tinha que fazer essa virada e tinha que fazer uma transição de carreira, que foi quando eu encontrei você. É. Ah, que legal. Eu adoro essa parte, né? Mas, Carol, então você ficou o quê? Uns 6 meses, assim, nesse looping? Olha, cá, talvez um ano. Um ano. Aham. É, e eu acho bastante interessante, né? Você poder falar disso de uma forma natural, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo, ou mesmo psicólogas também de RH, elas podem estar neste período também. É, e o que eu acho que é bacana a gente expor aqui é você dizer, olha, eu acho que eu fiquei um ano. E aí muitas pessoas podem pensar assim, nossa, um ano ela não percebeu, mas ela é psicóloga. Gente, quando acontece com a gente, não só isso, mas outras questões da vida, a gente também não percebe.
Antes de sermos psicólogas, somos Nós somos humanas, né? humanos, somos iguais a todas as pessoas. Exato. Então, mesmo muitas vezes a gente investindo em autoconhecimento, em terapia, nós estamos vivendo o que é o mecânico da vida. Então, eu vou, trabalho, volto, né, de repente eu adoeço. E essa parte do adoecer que você falou, então durou um ano, né? Eu fui arrastando ali. Muita gente vive assim, né? Sim, Nesse processo de, nossa, parece que eu tô bem, mas não tô bem, tô arrastando. As pessoas estão arrastando também. E elas demoram, assim como você teve seu processo de um ano, para ter esse insight, talvez, de que, nossa, mas não tá normal, não sou assim, né? Tá tudo bem aqui fisicamente, de forma orgânica, então o que está acontecendo? Então, é essa virada que eu acho que talvez com a informação a gente consiga ter um espaço de tempo mais curto, né? sim, Para descobrir, para tratar, para tentar fazer algo que seja diferente disso. Né? Então, o burnout em si a gente pode resumir como esgotamento, né? sim, acho que essa é a palavra-chave. Eu já atendi diversas pessoas com sintomas de burnout. E o que sempre me chamou a atenção foi que, independente de ser uma pessoa de alto escalão, de multinacionais, ou pessoas que são trabalhadoras de nível operacional, elas demoram para perceber, assim como você teve seu processo, elas ficam bastante tempo nesse ciclo. Não tá bom, mas eu vou levando. Não tá bom, mas tudo bem. Tá com uma enxaqueca, mas tudo bem, vai passar, né? Começa a ter sintomas físicos. Não, mas tudo, não, tô me sentindo muito cansada, às vezes não consigo sair de casa. Mas Ah, eu tá só tudo não dormi bem. Eu bem. só tô com uma insôniazinha. Então, vai levando com a barriga. Sim, É, E eu percebo que em qualquer nível, né, acontece isso. Mas pessoas que estão em alto escalão, né? Eu já atendi alguns homens com burnout. Eles até sabem que está acontecendo alguma coisa, mas eles ficam num ciclo de pensar assim, mas como eu posso estar doente por conta do trabalho? Porque eu sonhei com esse trabalho. Eu estudei, eu eu fiz muitas coisas na minha carreira, né? Eu tive muitos. Foram muitas pedras, foram muitas questões pelas quais eu passei e agora eu tô num lugar que eu sempre sonhei, mas tô doente? eu Não, queria tanto eu isso, não é queria possível tanto. que isso me fez adoecer. Né? Eu ganho muito bem, é o salário dos meus sonhos, é a Sim, rotina dos meus sonhos. Eu tenho o carro que eu sempre sonhei, já tenho minha casa própria, mas tô doente, não posso adoecer. Eu já ouvi falas assim. E para mim sempre foi um desafio ajudar essa pessoa a entender que sim, ele poderia estar adoecido e que ele precisava reconhecer para querer mudanças, né? Para querer de repente ser tratado disso. É, e a maioria das pessoas também ficam com muito medo de, ao serem diagnosticadas, precisarem sair ou tem medo de demissão, né? Então, não, mas o que que eu vou precisar fazer? Precisar afastar? Eu não posso me afastar. Pegar INSS, imagina, nunca. Então, a gente vai passando por diversos detalhes, né, que aí o burnout vai trazendo para nós, né? São sim. muitas questões. E aí, o que eu queria saber de você? É, como que é para você essa questão, né? Porque aí depois você faz a transição, né? E começa a atender pessoas com burnout. Como Sim. é que foi isso? Você foi mais fácil compreender? Você começa a estudar sobre o assunto? Como é para você essa experiência depois de estar do lado de cá, atendendo quem teve uma experiência como a sua? Eu acho, Ká, que quando a empatia é algo muito forte no perfil dos psicólogos de forma Uhum. geral, mas você vivenciar algo é diferente. É igual É, a maternidade. é. Você tem empatia Aham. pela maternidade do outro, mas quando você passa É, pela maternidade, você fala: Nossa, que é o que eu. furacão é É aí esse? que tá uma área que eu sempre falo. Exato. Então, eu estava num lugar de que
eu compreendia completamente o que aquela pessoa estava sentindo e eu tinha sentido exatamente aquelas sensações fisiológicas, Aham. eu tinha passado por aqueles episódios, então eu ouvia e conseguia remeter aos meus episódios também. Uhum. O que me fez ter essa vontade de estudar mais sobre o tema e saber como eu poderia fazer aquela jornada daquelas pessoas passando por esse processo de esgotamento serem menores do que a minha. Eu Aham. acho que um ano foi muito tempo para viver tudo isso. Sim. Lógico que tem muitas outras coisas acontecendo na sua vida, né? Uhum. Mas eu não digo que eu perdi um ano, porque foi um ano primordial na minha Uhum. vida. Sim, foi Mas que ele que fez você virar a chave, né? Foi ele que fez você exato, mudar. exato, que fez eu ter um prazer, uma liberdade É, que, como diz uma música que eu ouvia na época, nenhum dinheiro pode comprar. isso mesmo. Então, eu queria essa vontade de estudar mais sobre o tema e fazer com que esse processo das pessoas fosse mais curto do que foi o meu, Uhum. acho que foi assim uma virada de chave e hoje é o que me dá extremo prazer assim de perceber que as pessoas estão conseguindo enxergar aquilo com mais clareza e passar a planejar como elas vão passar por aquele processo que Uhum. não necessariamente significa um desligamento. No meu caso, foi extremamente importante, Tá. porque eu percebi que eu estava desconectada do meu propósito. Aham. Outras pessoas não, outras pessoas estão conectadas ao seu propósito, mas realmente estão esgotadas. É Sim. só o esgotamento, né? O meu era Uhum. esgotamento e desconexão com o propósito. Uhum. Então, hoje me dá muito prazer poder ajudar essas pessoas a superar isso de uma forma mais natural, mais orgânica, Uhum. talvez? E quem são essas pessoas que te procuram? São mais homens, mais mulheres? Quem são quem são o público, né, que vem com essa queixa para você hoje? Sim. Cá, é muito equilibrado entre homens e mulheres. Acho Uhum. que quando a gente fala de uma questão de gênero, tem um equilíbrio, tá? Já atendi muitos homens e muitas mulheres com esgotamento. Uhum. É, e aí eu percebi depois até um ponto de privilégio meu, assim, porque muitos homens têm a questão de que o salário deles muitas vezes é a base da família. É. Então, além de todo o esgotamento, tem a questão de, nossa, como vai ser se eu perder esse emprego, se eu ficar sem essa renda, se a minha renda é a principal renda da casa? Sim. Então, eu diria que tem esse plus, assim, esse a Uhum. mais na questão dos Uhum. homens, assim. Uhum. E... Mas é difícil para os dois lados e os dois perfis acabam passando por esse processo, que tem Uhum. sido cada vez mais frequente. Sim. E se você pudesse hoje me dizer por que que as pessoas adoecem por conta do trabalho, o que você diria? Bom, como eu te falei, eu acho que tem uma questão cultural e social muito grande, né? Uhum. E se você reparar, quando você conhece alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz para o outro é: o que que O você que você faz? faz? Então, e também é uma decisão muito forte. Hoje eu trabalho também com orientação de carreira, Aham. quando as pessoas estão ali com 18 anos, tomar essa decisão de o que você vai fazer para o resto da sua vida. É. Porque é esse discurso que a gente encontra Aham. socialmente, né? Então, me perdi um pouco na pergunta. Sobre o porquê as pessoas adoecem por conta do trabalho. Isso. Então, tem esse lugar social Uhum. de o que você faz, e isso conta sobre você, conta a sua Sim. história. Uhum. Tem o ambiente, que muitas vezes pode sim ser adoecedor, mas ao mesmo tempo é um lugar de desenvolvimento, é onde a gente passa o maior número de horas do nosso dia Sim. é no trabalho, muitas vezes longe da nossa família e das pessoas que a gente ama, né? Uhum. Então, é o tempo que você dedica àquilo, Uhum. mas eu diria que principalmente você se permitir ter momentos de descanso, de intervalo, que a gente chama de ócio criativo, né? Uhum. Uhum. E aí eu consigo lembrar em outros momentos da minha vida que eu me permiti o ócio criativo e que isso fazia toda a diferença. Então, por exemplo, na época dessa pós da Unicamp, eu trabalhava até 5 horas da tarde e eu ainda tinha que fazer meu TCC para no outro dia entrar às 7 da manhã. Uhum. Então, às vezes eu chegava e eu queria escrever e não saía. Eu ficava Uhum. 3 horas escrevendo e não saía. Aí eu dormia
acordava 4 horas da manhã, investia 1 hora, super desenvolvia meu TCC, dormia mais um pouquinho para entrar às 7. Uhum. Então, assim, eu me permitia dizer que, olha, não estou no meu melhor horário, não estou no meu horário mais criativo, vou descansar e depois eu volto. Uhum. Então, eu acho que essa noção, essa percepção, essa permissão faz toda a diferença. Uhum. É, acho que a questão de algumas profissões terem mais a questão da pressão no trabalho traz para nós também alguns exemplos, né? Então, existem algumas categorias profissionais que sofrem mais com burnout. Então, Sim. a gente tem os bancários, né? Policiais, motoristas. A gente tem uma série de profissões que a gente poderia, elencar aqui. E hoje a gente está vivendo uma fase também que as empresas estão investindo na saúde mental dos trabalhadores. Como Sim. que você vê essas novas perspectivas das empresas, né? Porque hoje a gente tem trabalhado também com projetos de saúde mental para empresas. E muitas Uhum. vezes a empresa ela vem com uma queixa e joga no nosso colo, fala assim, não sei o que eu faço com isso. Sendo que, às vezes, uma roda de conversa semanal pode resolver. Isso é tão simples, Uhum. sabe? Talvez não tenha ali quem faça. Por isso que o trabalho da psicologia de uma forma mais consultiva para empresas, também eu vejo como um grande futuro. Então, eu Sim. queria saber de você, assim, que atende essas pessoas num formato mais terapêutico, como que você tem observado, né, a questão do cuidado das empresas com a saúde mental dos trabalhadores. Uhum. É muito interessante, Cá, porque é relativamente recente a minha transição de carreira, que aconteceu em É. 2022, Uhum. né? Mas de lá para cá eu já sinto muita diferença. Uhum. Então, por exemplo, os trabalhadores hoje, quando me procuram no atendimento clínico e contam, compartilhei com o meu chefe que estou num processo terapêutico, que estou trabalhando essa questão, eu sinto que tem um acolhimento maior, muito diferente de 2022. Eu tive o privilégio de ter uma chefe na época que também era psicóloga e foi mais compreensiva nesse sentido, até por essa Uhum. formação. Mas nem todos têm, É. né? Então, quando eu acho que tem que ter muita clareza também para a gestão de que a empresa está oferecendo esse cuidado, mas não é só para ser mais um benefício. É Isso. porque realmente a gente entende que o nosso capital humano precisa estar bem para que a gente tenha lucro, né? Uhum. Muitas Uhum. vezes as pessoas olham o número, o lucro, mas não olham qual a qualidade de vida que esse capital Isso. humano está levando para produzir aquele lucro, né? Exatamente. Então, assim, que as empresas, eu acho que as empresas passaram a olhar, mas que isso não seja só protocolo, mas que Uhum. seja genuíno, Nós né, esse esperamos interesse, isso, né, né? Carol? Exato. Eu acho que as pessoas, as gestões de forma geral, estão mais orientadas nesse sentido e mais Humanas. humanas, É, fechadas com esse é. acordo, digamos assim. Carol, você é uma psicóloga que utiliza a terapia cognitivo-comportamental nos seus Isso. atendimentos, né? É, queria que você falasse um pouquinho como é que a TCC, que é a abreviação, né, da terapia cognitivo-comportamental, como que a TCC ajuda no tratamento, no acompanhamento do atendimento das pessoas que vêm com queixa de burnout. Bom, Caio, eu costumo dizer que a TCC, ela é uma abordagem muito prática, que eu Uhum. acho que combina muito com a necessidade dessas pessoas, porque assim, está interferindo na minha renda, Carol, como que você pode me ajudar rápido, né? As pessoas É. vêm um pouco com esse Aham. imediatismo. E aí, a TCC, por ser muito prática e ter exercícios e protocolos, eu sinto que ela permite que as pessoas sintam essa evolução do trabalho, talvez de forma mais clara. Tá. Então, ela permite ali a reestruturação cognitiva, ela permite a identificação de ações, de pensamentos disfuncionais, né? Uhum. Uhum. Comportamentos disfuncionais. Então, eu sinto que ela auxilia e talvez seja um diferencial por esses Uhum. pontos. Eu vejo que você está tentando dizer também que a TCC ela permite a essa pessoa que tem essa queixa a concretude
de estar ali diante, de repente, de uma atividade que você tem, né? Que eu sei que a TCC utiliza diversas atividades durante o processo, e isso ajuda a pessoa a ter mais concreto ali, ela tá vendo, ela está escrevendo, ela tá fazendo, não Ela fica no faz campo, né? análise, Ela não fica no campo ali só do que é mental, né? O Uhum. que, né? Não tô falando que é melhor ou que não é, mas Não, cada talvez a abordagem tem a sua TCC vantagem, ela né? tem uma vantagem, né? De a pessoa vai escrever, ela vai fazer um exercício, ela o tempo todo está vendo uma evolução porque tem lá uma concretude, né? Então, acho que é interessante a gente pensar para as pessoas que precisam, né, de uma abordagem mais concreta, nesse sentido de arregaçar as mangas e se ajudar, pode realmente ser muito eficaz, né? Sim. Como também a gente tem é, situações ao contrário, né? Eu já tive casos em que eu identifiquei que a pessoa não gostava de trabalhar. E aí foram diversas sessões até a sessão que falei para a pessoa, né? Falei, olha, eu preciso te dizer algo que talvez você já saiba, mas você precisa ouvir de alguém, né? Você não gosta de trabalhar, o trabalho não faz sentido para você. Uhum. E aí a pessoa falou assim: é isso, eu não gosto de trabalhar, mas eu não tenho eu não tenho coragem de falar isso. Como que eu falo isso para as pessoas? Não tem como. Isso é uma vergonha, É uma né? Não é vergonha para mim. socialmente aceito. Isso. Então, nós temos o lado da pessoa que adoece por conta do trabalho e todos os comportamentos, ações, situações e ambientes que lhe proporciona o esgotamento. Mas a gente também tem a pessoa que não quer trabalhar, não gosta do formato de trabalho que é aceito socialmente Sim, e se envergonha por isso, né? sim. E que também pode adoecer por essa questão. Que se você não gosta desse modelo de trabalho, né? Se você não gosta de trabalhar, o que que você faz? Né? E Como eu sobrevivo nessa é sociedade, né? isso. E a gente está na sociedade onde a psicodinâmica do trabalho, né? O que que é a psicodinâmica do trabalho? É a forma como eu me relaciono com o sentido do trabalho. Para muitas pessoas, talvez para a maioria das pessoas da nossa geração, da geração dos nossos pais, nossos avós, o trabalho traz sentido para a vida, Sim. né? A partir das gerações que estão chegando agora, o trabalho também traz sentido, mas numa relação completamente diferente, né? Ocupa um lugar diferente na vida dessas pessoas. Completamente diferente. É, Então, assim, hoje um jovem, né, de 23, 24 anos, ele tá na empresa, se ele não gosta de alguma coisa, ele vai lá e fala. sim. Ontem mesmo eu tava numa empresa e tinha um jovem lá muito talentoso. De longe eu vi que ele vai ter muito sucesso, mas bastante ansioso em falar coisas que ele poderia pensar antes, né? Mas bem jovenzinho, 18, 19 Que a anos. maturidade vai Que fazer a maturidade diferença, né? vai fazer diferença para ele. E aí os amigos ainda falaram assim para ele: espera um pouco, você não precisa falar isso agora, né? E ele, porque ele está descobrindo o mundo do trabalho. E talvez lá ele se sinta super à vontade para se colocar, né? Porque o trabalho, ele também ele traz um sentido para o jovem que está começando a ser alguém no mundo, Sim, né? A nossa subjetividade, ela se constitui também quando a gente inicia a nossa carreira. sim. Então, eu adoro falar sobre a nossa relação com o trabalho, porque nos traz vida, né? Como também É nos parte da nossa adoece. vida, É, exato. E assim como qualquer parte da nossa vida também pode nos adoecer. sim. E um ponto que eu queria comentar, Cá, Uhum. é que assim, a minha relação com a psicologia começou no caderninho da minha mãe, né? Aham. Olha E só. eu gosto muito que os meus pacientes tenham um caderninho. Eu Aham. peço, separa um caderninho para Sim. você anotar a sua lição de casa, Aham. as tarefas reflexivas que você vai fazer durante a Aham. semana sobre o tema que a gente trouxe, para a É gente continuar puxando terapêutico. isso. Exato. Então, o caderninho que me iniciou na psicologia continua presente na Ah, minha que vida legal. profissional. Carol, e como você vê os desafios, os seus desafios enquanto profissional daqui para frente, mas também os desafios que a psicologia
enfrentará em relação às questões de saúde mental no trabalho? Sim. Bom, eu sinto, Cá, que é um espaço que nós estamos galgando, às vezes muito engatinhando ainda, né? Esse espaço da psicologia, da saúde mental ter uma importância grande dentro do espaço de trabalho e não ser só uma frescura, algo que você faz fora, né? Hoje muitas empresas oferecem, inclusive, um profissional para estar ali de plantão, né? Isso. Então, acho que a gente tem muito desafio de cada vez mais conquistar esse espaço, mostrar essa importância e entender sim que pode ser um treinamento, um espaço dentro da sua empresa que fortalece o seu time. Eu Uhum. acho que esse é um grande desafio, né? Então, Sim. tem essa valorização dentro do espaço de trabalho e eu sinto que nós, como categoria também, precisamos perceber que o ambiente de trabalho como você falou, é fundamental na vida das pessoas, né? Uhum. Eu acho que hoje a gente enxerga como uma parte, mas será que a gente está enxergando essa parte do tamanho que ela é? Sim. Essa é a minha pergunta, assim. Muito bom. Carol, para encerrar, queria que você contasse, então, depois que você fez a transição, aí você fez mentoria comigo, eu fui uma das pessoas que talvez te impulsionou, né, a fazer essa virada, então, para a clínica. Mas e depois, o que que aconteceu com você, na sua vida pessoal, com a sua saúde? Como que você está agora? O que que você pensa para o futuro? Nossa, cá, tanta coisa. Bom, depois da minha transição, eu acabei engravidando, né? Aham. Então, hoje eu olho assim esse processo e falo, nossa, era o meu corpo falando, É, espera. é. Espera que ainda não é a hora. Então eu acabei engravidando, vivi esse processo, a maternidade. Digo que esse ano, efetivamente, ano passado foi o ano de maternais, foi meu Aham. raciocínio. E esse é o ano de voltar profissionalmente com novos projetos. E isso também virou uma chave dentro de mim, né? Sim. Porque hoje é uma das frentes que eu continuo trabalhando, a saúde mental dentro do ambiente de trabalho, Uhum. mas eu quero também trabalhar a maternidade, a saúde mental dentro do ambiente Aham. de trabalho, né? Sim. O quanto a maternidade transforma a gente, o quanto esse retorno para o trabalho passa a ser diferente. Como é você ficar? Porque nós, como profissional autônomos, a gente acaba não fazendo talvez uma licença maternidade tão longa ou tão É. exclusiva, né? Aham. E eu tenho percebido que as profissionais que fazem essa licença maternidade exclusiva, quando voltam, voltam se sentindo outra pessoa. É. E como é se encaixar nesse ambiente, se reconhecer Aham. nesse ambiente de trabalho que antes você fluía de uma forma e hoje você flui diferente. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o É, convite. acho que a gente pode reforçar aqui, né, que o Icatepsi oferece soluções personalizadas para empresas. Sim. Nós temos convênios, projetos onde nós oferecemos diversos tipos de trabalhos de forma consultiva para pequenas e médias empresas. Além de palestras, workshops, né? Hoje nós temos ações mais voltadas à saúde mental dos trabalhadores. Então, se você é um empresário, um empreendedor, pode contar conosco, de repente, em alguma demanda que você não está conseguindo é, enxergar ou resolver na sua empresa. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação e vamos caminhar juntas e continuar fortalecendo coletivos. Obrigada, Carol, pela sua participação. Um Obrigada. beijo e até o próximo. Tchau.